Então, queridos, discutindo aí viroses, bacterioses e protozoose. Então, doenças causadas por vírus, bactérias e protozoários. Aqui, se você for usar a teoria aí da apostila de vocês, ela tem 2 páginas só listando doenças que são causadas por cada uma dessas, né? Então, assim, você tem que saber quais são as doenças causadas por vírus, quais são as doenças causadas por bactérias. Eu costumo dizer que nos bons vestibulares não, né? Hoje em dia é raro você ter uma questão, assinale a alternativa em que todas as doenças sejam causadas por vírus, né? Ou você tem que ter um bom repertório, né? Tem que ter uma boa forma de chegar a essa resposta. Então a gente faz isso como? Por isso eu vou precisar muito da sua anotação hoje. A gente faz isso caracterizando cada um desses seres, né? Então, o que é um vírus? Nós discutimos lá, acho que na primeira semana de aula, na frente 1, né? Então, o vírus. Do que era formado um vírus, você lembra? Alguém lembra do que era formado um vírus? Isso, o vírus, ele é formado por um capsídeo, que é uma cápsula proteica, que envolve o seu material genético, né? Então, esse material genético pode ser, DNA ou RNA, nunca os dois. E às vezes, como um vírus novo que nós estamos enfrentando esse ano, esse vírus ele pode ter em volta dele um envelope, né? Ele pode ter uma estrutura que o mascara no nosso corpo, mas que ao mesmo tempo garante que ele consiga entrar na célula, né? Então ele pode ter um envelope, não, deixa assim, envelope, tá? É um vírus, ou todos os vírus têm um capsídeo, que é uma cápsula proteica, e eles são formados de DNA, só que ou RNA, nunca os dois ao mesmo tempo, tá? Então são parasitas intracelulares obrigatórios. O que é isso? Ele só se desenvolve, só tem o seu metabolismo quando dentro de uma célula. Então eles são acelulares, não tem célula, não tem estrutura celular. Lembra, os 3 itens necessários para que você tivesse uma célula é material genético, ribossomo e membrana plasmática, tá? Esse cara ele não tem ribossomo, não tem membrana plasmática. Por isso que ele é acelular e logo um parasita intracelular obrigatório, tá? Esse envelope aqui ele pode ser do mais variado material. Pode ser inclusive glicoproteico, né? Pode ser um envelope que fique aí, que dê para ele a característica de ligação com as nossas células, né? E aí vem uma outra coisa importantíssima sobre os vírus. Aquelas dicas que eu comentei. Não se preocupem com isso aqui por enquanto, tá? Então, vou por aqui, Os vírus, eles têm especificidade. Os vírus só conseguem entrar em uma determinada célula, um conjunto de células. Como eu falo sempre, Deus sabe o que faz. Um vírus, um enterovírus que dá diarreia, por exemplo, né? Ele, ele não vai atacar, né, células respiratórias. Por quê? Porque ele tem essa especificidade, ele tem essas ligações específicas que ele faz com a célula do intestino. A mesma coisa o vírus da gripe. Um vírus da gripe vai atacar células do sistema respiratório, tá? Tá. Imagina como seria um vírus da gripe atacando células intestinais. Cada espirro seria uma surpresa. Mas essa especificidade ela é típica dos vírus. Por quê? Porque ele é um parasita, tá? Aí você pega o tal do coronavírus, né? Tem esse nome porque ele tem esse aspecto de coroa, né? E ele tem a tal das proteínas lá que o pessoal fala na mídia aí, spikes,
né, ligadas aqui e que permitem a ligação com células do sistema respiratório, tá? Só que ele tem mais proteínas, talvez que permita a ligação com outros tipos celulares, e é isso que o pessoal vem pesquisando em relação aos outros quadros sintomáticos que aparecem. Mas tipicamente é um vírus respiratório. Existem vários vírus respiratórios. O conjunto de sintomas que esses vírus respiratórios dão para a gente é a síndrome respiratória aguda, ou síndrome aguda respiratória, tá? Então tem muitos vírus, inclusive o vírus da gripe pode te levar a esse quadro. Então tomem cuidado com isso, tá? Dos vírus que são formados por DNA, existem os adenovírus, tá? E os que são formados por RNA, os retrovírus. Então existem dois tipos. E cada grupo tem um mecanismo diferente. Para vocês terem uma ideia, são 9 mecanismos virais. Tá? Eu só coloquei 3 aqui para a gente ter uma ideia. E a ideia tradicional é aquela que você viu em genética. O DNA produz o RNA e os RNAs comandam a síntese de proteína. Então, por exemplo, se for um vírus de DNA que conseguiu entrar na célula, então primeiro, ó, o vírus tem que encontrar a célula. Vou escrever aqui. É o processo de adsorção, tá? A adsorção é quando ele se liga à célula, né? Aí vai acontecer o processo de penetração, em que o vírus vai incluir o material genético dele dentro da célula. Por uns dias, por um tempo, acontece o período de eclipse. Por quê? Você está com o vírus, ele está comandando, né, ele está começando a comandar a sua célula e você ainda não tem sinais, não tem quadro sintomático. Então você é um portador assintomático, você está em estado de eclipse. E aí a gente tem a etapa de reprodução, né, e saída do vírus da célula, tá? Então seriam esses mecanismos aqui que um vírus exerce ao entrar em uma célula, ao encostar numa célula. Se esse vírus não tiver ligação com essa célula, não vai acontecer absolutamente nada, tá? Quando começa a transmitir, aqui ó, na fase de reprodução, tá? Porque a fase de reprodução é a fase de expulsão. Pode ver que toda doença viral tem quadro sintomático de expulsão. Então você tem espirro, tosse, lacrimeja, né? Diarreia, então saída, né, pelo sistema respiratório ou pelo sistema digestório, né? Então é assim que o vírus se espalha. Agora, quando o vírus tem esse mecanismo aqui, ele tem o DNA dele, inclui-se, penetra na célula o seu DNA, vai usar a maquinaria da célula para produzir mais vírus e DNA do vírus para poder expulsar, né? Então, é um mecanismo tradicional. Aí pode ser que esse DNA se funda ao DNA da célula ou não, depende do tipo de vírus. Aí coloquei alguns aqui, ó, varíola, né? Herpes, hepatite, né? Então, aqui, ó, herpes. Alguém já teve herpes? Alguém tem? Sim, né? Quase um monte de gente tem, é um vírus super comum. Eu tenho também, e é engraçado que aparecem umas feridas na mucosa oral, mucosa nasal, sempre que sua imunidade baixa. Alguns vírus como esse conseguem se esconder no corpo. E aí, quando o seu quadro imunológico diminui, ele ganha e acaba se manifestando, né? Acaba manifestando os sintomas. E aí você tem lá remédio para vírus. Então, outra coisa, ó. Vírus não tem remédio. Não tem remédio. Se você falar que tem um vírus, que toma um remédio para matar o vírus, não tem, né? Então chegou uma pergunta aqui, herpes e sapinho é a mesma coisa? Não. O sapinho é fungo, tá? Aí perguntaram aqui, deram o nome de uns remédios, assim, o aciclovir e outros remédios. Não existe remédio que mate o vírus.
Agora, sabendo o mecanismo de ação do vírus, ó, a absorção, penetração, a eclipse, a reprodução e a saída, a expulsão do vírus, eu posso tentar interferir nesses mecanismos. Então, por exemplo, um vírus que a gente fala muito, né, e que tem um tratamento medicamentoso, mas não tem cura, é o vírus da AIDS, o HIV. Então, olha que legal. Legal, entre aspas, né? O RNA do vírus entra na célula e se transforma em DNA do vírus. Olha o mecanismo dele. É um mecanismo ao contrário do nosso, né? Ao contrário dos seres vivos normais, cujo DNA forma o RNA. Nesse caso, o RNA forma o DNA. E nós chamamos, ou esse processo só pode acontecer porque existe uma enzima chamada de transcriptase reversa. Então, como que surge um medicamento que evita que os sintomas se manifestem e mantenha a sua carga viral baixa? Eu uso um medicamento que bloqueia a transcriptase reversa. Um medicamento que bloqueia a absorção, bloqueia a ligação entre os vírus e as células, né? Um mecanismo que interfere, né, um medicamento que interfira no mecanismo de reprodução desse cara. Então, os remédios, os antivirais, aciclovir, remdesivir, todos esses remédios aí, eles não vão matar o vírus, eles vão diminuir a velocidade com que ele infecta e se reproduz e logo se espalhe, tá? Eles vão tentar diminuir a velocidade de propagação do vírus, o que daria chance para o seu sistema imunológico combater ele no cerne, tá? Não é o nosso RNA, é o RNA do vírus, tá? O RNA do vírus entra, é o material genético dele, é um retrovírus, forma o DNA do vírus. Aí, esse DNA do vírus se funde ao DNA da célula, que passa a produzir mais RNAs do vírus e as proteínas do vírus. Então, a sua célula vira uma fábrica de vírus, né? Então, quanto mais estudos, quanto mais se conhecem as proteínas, as enzimas que participam do processo, maior a chance de eu ter um coquetel ou algum medicamento que iniba, né, o desenvolvimento desse cara. Agora, não existe remédio que mate vírus, né? Então, no meio de um ano que estamos em casa devido a uma doença viral, cuidado, né, quando fazemos ou fazem propagandas de remédios curativos e tudo mais. É muito difícil para vírus, porque não existe remédio que o mate diretamente, tá? Clorofila? Não, ó, calma que agora vocês estão confundindo tudo. Vacina não é remédio contra vírus. Vacina é para você evitar ter a doença. Eu já te preparo antes, né? Então, uma vacina, eu vou colocar o fragmento do vírus. Tem vários tipos hoje, né? Tem pelo menos 8 tipos de forma de você montar uma vacina, né? Então, quando você faz isso, tá, só para quem chegou agora, quando você faz isso, você está fazendo com que seu corpo produza os anticorpos sem ter a doença. E aí, se você tiver contato com esse do vírus, né, com o causador da doença, você já tem os anticorpos, você vai destruir ele antes de ter os sintomas. Você bloqueia a infecção no início. Tá? Tá? Aquela ideia, quando eu era jovem, a gente não tinha vacina para catapora, e aí a primeira pessoa que ficava com catapora na escola ia todo mundo brincar com ele. Na outra semana estava todo mundo com catapora, e portanto todo mundo estava imune à catapora. Então, por exemplo, eu já peguei catapora. Se eu entrar em contato com alguém que está com catapora, eu vou pegar de novo? Vou. O vírus pode entrar em mim. Mas como eu já tenho os anticorpos, eu vou destruir esse vírus antes da doença se manifestar. Tá? Então, aí a vacina, ação preventiva e tudo mais. Os retrovirais que estão perguntando aqui são exatamente esses medicamentos que interferem no mecanismo de propagação do vírus.
que mantém a carga viral baixa para os níveis de infecção não aumentarem e o seu corpo se proteger, né? Professor, então como pode haver uma reinfecção? Que é o seguinte, né? Você tem vacina que você toma 2 doses, tem vacina que você toma anualmente, tem vários tipos de vacina. E elas são calculadas de acordo com uma determinada estatística, a grande quantidade, para você criar os anticorpos. Então, por exemplo, eu tomei a dosagem de vacina X e isso criou uma imunização em mim. Eu produzi os anticorpos e tudo bem. Nunca mais eu vou entrar em contato com a proteína X e pegar a doença. Mas se essa proteína sofrer uma variação e virar proteína X1, eu tenho que me imunizar de novo. Então, os vírus que têm alta taxa de mutabilidade e vacina, a vacina tem que ser repetida ano a ano, como no caso da gripe comum. Tá? Me parece que o coronavírus, por exemplo, não é um vírus de alta mutabilidade. Se não me engano, tem 2 ou 3 cepas aí rodando o mundo. Tá? Então, assim, talvez, se todas essas cepas tiverem a mesma proteína aqui, por exemplo, a spike que eles falam aí no seu envelope, eu criar anticorpos contra essa proteína seja o suficiente para eu não ter nenhum dos tipos. Né? Então, mutabilidade do vírus é a chance de sofrer mutações. Os mais mutagênicos são os retrovírus, são os vírus de RNA, porque a estrutura do DNA é mais complexa do que a estrutura do RNA. Tá? Não é que a catapora é um vírus fraco, é que é uma doença simples, né? E quando jovem, o seu sistema imunológico é muito bom. Agora, quando mais idoso, o sistema imunológico já não funciona lá 100%, né, como deveria, mas tudo bem, é uma questão de idade, e aí o risco é maior. Então, tem chance de um idoso ter catapora? Sim, tem, né? Só que a doença para ele vai apresentar um risco maior do que se ele do que se ele fosse jovem. Tá? Algumas doenças aí, algumas viroses. AIDS, no HIV, né? Que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, porque o vírus ataca, né, as células de defesa do corpo, aí você não consegue se defender. A gente tem o HPV, né? Hoje com vacinação para as meninas, né, principalmente, tem a vacinação para HPV, e é um vírus que está associado a câncer. Aí você fala, nossa, como é que se associa um vírus com o câncer? Lembra de um dos mecanismos lá em que o DNA do vírus se funde ao DNA da célula? Isso aqui é o que a gente chama de mutação. Eu misturei o DNA de 2 seres, de um vírus e da célula. Então pode ser que o indivíduo, ao sofrer essa mutação, tenha um câncer, né? O câncer de colo de útero, no caso das mulheres aí. Então por isso, então, alguns tipos podem induzir ao câncer. Então, a campanha de vacinação é muito importante. Agora, voltando para o HIV aqui, ó. Percebeu a dificuldade de se formar anticorpos contra o HIV? Ou uma vacina contra o HIV? Por quê? Porque ele ataca as células do próprio sistema imunológico, né? Aquelas células que produziriam os anticorpos ou que gerariam a memória imunológica são as afetadas por ele. Por isso a dificuldade em si fazer uma vacina. Aqui pra gente, ó, dengue e febre amarela, tema comum nos vestibulares, né? Então, a dengue e a febre amarela tem o mesmo transmissor, que é o Aedes, tá? A febre amarela é aquela que te dá anemia, zona florestal mais letal, mas para a febre amarela tem vacina, né? A vacina aí é fácil. Já a dengue tem mais zona urbana e o seu quadro hemorrágico é o mais agressivo, é o pior deles. No final das contas, uma dica. Toda vez que uma doença tem um transmissor, controle o transmissor, tá? Isso é muito importante para você lembrar. E esse ano, não sei se você ficou sabendo, tivemos um prêmio Nobel aqui
referente à hepatite, né? A descoberta de um tipo de hepatite. Então, eu gosto de lembrar assim, ó, hepatite A é dos alimentos, ó. Você pega por alimentação. As hepatites B e C são aquelas que você pega por sangue, tá? E aqui um dado que eu esqueci de mudar. Esqueci mesmo, de verdade. Eu fiz essa apresentação, acho que no mês passado. Ó, já tem uma vacina para as outras hepatites, tá? Então não é só a hepatite B que tem vacinação. Vacina não, tem aí vacina para hepatite C também. Ainda em fase inicial, assim, já está distribuindo, já tem alguns laboratórios que tem, mas já não é uma coisa tão irreversível. Malária não é vírus. A gente vai ver daqui a pouquinho. Certo? Agora, as bactérias são diferentes. Pode falar, querido. Alimento. A hepatite A você pega por alimento contaminado. Então, como a hepatite ela pode ficar lá no seu fígado e em circulação no seu sangue por anos, você fica proibido de doar sangue. O alimento contaminado é um alimento carregando vírus. Tudo bem? Ó, que diferenças a gente percebe em relação às bactérias? Bactéria é diferente de vírus, porque bactéria não é um parasita intracelular obrigatório. Bactérias já são caras procariontes, tem célula, mas não tem membrana, tem classificação, são do reino Monera, e os que causam doenças, né, são as bactérias heterótrofas. Heterótrofo é o cara que precisa comer, certo? Então, o que ela está fazendo? Comendo você. A mesma bactéria pode comer o dedão do teu pé, pode comer seu cérebro ou seu coração. As bactérias, elas não são parasitas intracelulares obrigatórias, elas só têm fome, tá? Então, elas são responsáveis, por exemplo, por infecções generalizadas. Então, o meu irmão tá com uma infecção lá na mão dele. Pô, eu encostei lá e peguei essa infecção e essa infecção foi parar no meu pulmão. Então, isso pode acontecer, tá? Então, a bactéria é generalista, é um quadro sintomático diferente. O vírus, ele tende a se reproduzir até estourar a célula. Ou então, a célula produzir vírus e morrer por falta de nutrientes, por falta do seu metabolismo. A bactéria não, a bactéria está comendo você. Então, os quadros sintomáticos são diferentes. Então, se você percebe que o tecido está se desmanchando, é um quadro viral. Se você percebe que o tecido está inflamado, inchado, e alguma coisa está raspando lá, comendo ele, é um quadro bacteriano. Tá? Então, tem diferença. E outra coisa muito importante, para a bactéria tem remédio, né? Então, para a bactéria, nós usamos antibióticos. Olha o nome, antibio, contra a vida. Esses medicamentos matam as bactérias geralmente, tá? Geralmente não, desculpa, diretamente. Agora, tem remédio que mata vírus? Não. Os remédios para vírus, né? Então, porque não tem remédio que mate o vírus. Os remédios, eles vão alterar, né? Eles vão alterar a fisiologia do vírus. Aí não é que elas têm o plasmídio contra antibiótico, né? É que a gente usa antibiótico, hoje é mais controlado. Hoje é mais controlado, só vende com receita, tudo direitinho. Mas antigamente se usava antibiótico contra qualquer coisa. E aí o que acontece? Muitas bactérias sofreram um processo de seleção artificial. Então, pelo uso incorreto dos antibióticos,
algumas bactérias sobreviventes são resistentes a esses antibióticos, né? O primeiro antibiótico, a penicilina, hoje não faz nada, não tem nenhum que seja suscetível à penicilina. A maioria é imune, entre aspas, né? Tem defesa contra a penicilina. E aí elas podem passar para as outras bactérias essa informação genética a partir do seu plasmídio, que é o DNA bacteriano. Elas podem fazer um processo chamado de conjugação, uma troca de plasmídio, e ela vai passando essa resistência a um determinado antibiótico. Tá? Por isso que você vê por aí muitas pesquisas ou, falando sobre as superbactérias. Superbactérias são bactérias que se desenvolvem em ambiente hospitalar. Que você tem lá os caras trocando de sala de um paciente para outro paciente, a asepsia da sala não é totalmente correta, ou com as concentrações certas de álcool ou de cândida e por aí vai, e isso acaba selecionando bactérias que são resistentes a essas substâncias. Tá? E aí as principais bacterioses, tuberculose, né? Um dado que assusta muito, o Rio de Janeiro, tá? A cidade, não o estado, a cidade do Rio de Janeiro está em segundo lugar do mundo, né, em taxas de infecção por tuberculose. A gente perde para uma cidade lá da Índia, se não me engano. Né? Então isso é muito preocupante, porque é uma doença que você pega pelas gotículas do ar, que atinge o pulmão, e é uma doença que tem tratamento. Né? Então, além da vacina, tem o tratamento. Né? Então, ou o pessoal não está tomando a vacina direito, né? Ou eles não estão tratando direito. E higiene, né? Por isso que eu falei, eu estava conversando com alguém essa semana, o uso de máscara pela população vai ser alguma coisa corriqueira a partir de agora, para qualquer doença. Se não for, deveria. Né? Como é lá no Oriente, como é no Japão, por exemplo, o pessoal usando máscara para cima e para baixo. Né? Leptospirose, né? Famosa do xixi do rato. Tá? Então, os ratinhos liberam bactéria na urina, contaminando os alimentos. A gente tem botulismo, estou pegando as principais aqui, que é as bactérias enlatadas. Tá aquela ideia de você comprar uma lata e não comprar e consumir uma lata estufada, né? E uma que alguns vestibulares vêm cobrando, que é a febre maculosa, tá? Essa é decorrente de um carrapato. Mas, de qualquer jeito, quando aparece uma questão dessa séria, tirando essas de assinale a alternativa de doenças causadas por tais caras, geralmente eles te dão mais informações e você consegue deduzir que é uma bactéria. Ou porque teve o tratamento e atingiu a cura, né? Ah, o tratamento com antibiótico, uma doença com tratamento com antibiótico. Falou de antibiótico é bactéria. Né? Agora, vamos pegar o Covid, por exemplo. Eles estavam dando alguns medicamentos para os doentes que incluíam um antibiótico. Por quê? Se o antibiótico não mata vírus? E se sabe disso? Por que que eu dou um remédio que eu sei que não mata um vírus para uma pessoa que está com uma doença viral? Isso, perfeito. Evita uma infecção somática, né? Uma sinergia. A pessoa já está com o Covid, pegar uma pneumonia bacteriosa, né? Ou bacteriana, melhor dizendo, nossa, imagina o que aconteceria com ela. Né? Então, aqueles que vão para o ambiente hospitalar, para internação, eles dão antibiótico junto. O que mais que acontece? Quadros inflamatórios, né? Muita inflamação pelo corpo, por isso o uso de anti-inflamatório juntos. Mas o anti-inflamatório mata o vírus? Não, tá? Não existe medicamento que mate vírus. E a última classe, a dos protozoários, tá? Então aqui eu já tenho indivíduos, ó, eucariontes, unicelulares e heterótrofos. Então esses parasitas estão comendo a gente também, tá? São 4 grupos: os que têm cílios,
que é esse cara aqui. Os que têm flagelos, que são esses caras aqui. Os que têm esporinhos, que são esses caras aqui, os esporinhos. E os que têm pseudópodes, como a ameba, são esses caras aqui. Tá? Então, chegou uma perguntinha aqui, ó. Por que evita outra infecção? Né? Porque se a pessoa está com uma virose e pegar uma bacteriose, você soma as duas doenças, é mais difícil para o corpo se recuperar. E o antibiótico evita a infecção bacteriana para quem já está no ambiente hospitalar. Agora, os protozoários são diferentes. Né? Os protozoários são diferentes. Divididos em grupos de acordo com a sua estrutura de locomoção. Um flagelado ciliado tem os pseudópodes da ameba e não tem estrutura de locomoção, os esporozoários, e são responsáveis por algumas doenças também. Essas que você lembra do ensino fundamental. Né? Então, a primeira delas, doença de Chagas. O causador é o Trypanosoma cruzi e o transmissor é o barbeiro, que é esse cara aqui. Tá? Algumas notícias desse ano em que foram encontrados em centros urbanos alguns barbeiros. Né? Mas também que não é novidade, é um inseto que está circulando por aí. Então esse bichinho pica você, ele é hematófago, o barbeiro, e aí ele faz um cocôzinho. Faz um cocôzinho. Tá? Aí você sente uma coceirinha enquanto você dorme, você coça, e pelas fezes do barbeiro, você se contamina com o Trypanosoma cruzi, que vai parar preferencialmente nas células cardíacas e se alimenta lá das células cardíacas. Por isso, o quadro sintomático é uma infecção, né, em que o coração ele se torna mais fraco. Então, ó, por que a cloroquina, a hidroxicloroquina, foi testada como medicamento para o corona e por que ela foi descartada? A hidroxicloroquina e a cloroquina é um tipo de anti-inflamatório, tá? Que é utilizado como anti-inflamatório para outras doenças. Como durante a infecção do Covid você tem uma inflamação, fizeram um teste de aplicar esse anti-inflamatório. E descobriu-se, com alguns testes, né, mais rápidos, de que ele não ameniza os sintomas de fato. Que assim, ó, quem conhece aqui uma tal da nimesulida? Já usou nimesulida? Mas ao mesmo tempo você conhece o ibuprofeno. Você conhece o ácido acetil salicílico, né? Você conhece a dexametasona, né? Todos os que eu citei têm ação anti-inflamatória. Voltaren. Voltaren é o diclofenaco sódico, acho. Eu não sei se é sódico, acho que é sódico, diclofenaco sódico. São todas substâncias anti-inflamatórias, mas que têm efeitos em órgãos diferentes. Então, por exemplo, o diclofenaco sódico, o Voltaren, é um anti-inflamatório das inflamações ósseas, cartilaginosas, articulações, dor nas costas, dor no joelho, coisa assim. A nimesulida você usa muito para dor de garganta. O tecido é mais mole, então você tem um anti-inflamatório que alivia as inflamações em outro tecido. Né? Então, cada um é cada um. Né? Cada substância tem uma ação. Não é porque eu quero um anti-inflamatório qualquer que eu vou usar. Por exemplo, a ivermectina, né, o Ivermec, ele é um antiparasitário de amplo espectro. Ele mata protozoário, ele mata algumas bactérias, só que ele não tem ação sobre vírus. O tal do Anita, por exemplo, né, nitazoxanida. A nitazoxanida funciona para verme, né? A nitazoxanida funciona para protozoário, a nitazoxanida funciona para verme e protozoário, geralmente. Para algumas bactérias são suscetíveis, mas não vírus. Né? Então, ó,
Vamos, pensando nos protozoários, tem que saber o nome científico de cada um deles? Você tem que fazer a referência. Ninguém mais pede nome científico. Mas se num texto estiver falando Trypanosoma cruzi, doença de Chagas. Tá? Se o texto estiver falando de Plasmodium, é Plasmodium, tá? Falta um M aqui, ó. Se estiver falando de Plasmodium, é a malária. Tá? Então, malária, como alguém tinha comentado, também é um protozoário. Basta saber que a planária é protozoário. Que a malária é protozoário. Tá? Então, não precisa saber todos os nomes assim, não. Tem mais perguntinha aqui, ó. Por que ainda não tem a cura da AIDS? Ora, né? O problema é que, como os vírus têm ação específica, e esse é sobre as células de defesa, ele destrói a célula que deveria matá-lo. Né? Por isso que é difícil você encontrar uma cura para isso. Ah, olha lá, alguém comentou. Nossa, senhor, isso era uma dúvida minha. Tipo, como que o ibuprofeno sabe onde está doendo? Não. Cada substância química tem uma afinidade por células diferentes. Tá? Então, lembra da ideia de manter a biodiversidade para você descobrir novos componentes e tudo mais? Entra exatamente aqui, essa produção de remédios. Tá? Essas doenças, tipo malária, doença de Chagas, tem cura? Tem. Tem. Ó, aqui para malária, a gente tem um remédio super bonitinho, chamado de cloroquina e a hidroxicloroquina também. Né? Então, esses medicamentos, a cloroquina e a hidroxicloroquina, eles atuam no protozoário e nas inflamações. Tá? Então, tem tratamento para a doença de Chagas? Sim. A doença de Chagas tem tratamento. O problema é que, geralmente, os quadros sintomáticos já são num ponto em que a doença está muito avançada. Então, você pode ter o tratamento, mas dificilmente você chega à cura, tá? Se por acaso você conseguiu descobrir no início, tem cura, tá? E tem casos de doença de Chagas que não tem cura e que você tem uma morte rápida, né? A doença de Chagas aguda, que varia a forma de contaminação. Aí você ingeriu o tripanossoma, diferente de pegar pelas fezes. Tá? Então, de novo, o remédio contra a AIDS atua onde? No mecanismo de ação do vírus, ou impedindo que ele se ligue à célula, ou impedindo a formação do DNA a partir do RNA. Então, você vai bloqueando o trabalho dele. Tá? Então, o caso do cara que se curou da AIDS foi um caso aleatório. Ele fez um transplante de medula. E ao fazer um transplante de medula, o que você faz? Primeiro você destrói toda a medula do paciente, porque ela está com defeito. E aí você coloca uma medula nova. Nesse processo, você destrói todas as células de defesa dele. E aí a sua medula nova vai produzir as novas células. Durante o período em que foi destruída a medula, as células de defesa depois, e ele recebeu a nova medula, os vírus, sem ter para onde ir, acabaram morrendo, porque não tinha célula. E isso acabou causando a, a, a cura, né, para esse caso. Tá? Foram 3 ou 4 casos que aconteceram ainda em estudo, basicamente foi isso, né? Mas pode ser que descubram coisas novas por aí. Tá? Agora, será que é esse o processo de cura? Teremos que fazer um transplante de medula em todas as pessoas que têm a doença? Tá? Olha o quão difícil é você fazer um transplante de medula. Então, lembrando, as doenças que têm transmissores, basta matar os transmissores. Então, o barbeiro, mas o barbeiro besouro, Calil. O barbeiro besouro. O outro não. O tratamento para AIDS tem bastante, né? Mas são tratamentos que vão visar segurar uma carga viral baixa para você não desenvolver a doença, né? Mas não que levasse a uma cura definitiva. Uma outra causada por protozoário interessante aqui é a leishmaniose, chamada leishmaniose tegumentar. Se você lembra dessa lá do seu ensino fundamental, era a úlcera de Bauru. A úlcera de Bauru,
porque vai formando essas feridas aqui pela picada do mosquito palha ou mosquito birigui, tá? Então, todas essas, a leishmaniose, a doença de Chagas, a malária, elas têm cura, têm tratamento e você consegue, principalmente nos estágios iniciais. Essa aqui é comum na cidade? Nessa cidade, sim, a gente pode até classificá-la como doenças endêmicas, em Bauru, Birigui e tudo mais. Elas começam com a picada de mosquito, vai dando uma coceira, coceira, coceira e vai abrindo essas feridas aí, né? E não cicatrizam. Mas tem um tratamento que você faz, né? A foto do cachorrinho está aqui só para te mostrar que qualquer mamífero pegaria essa doença, inclusive cachorro e gato, animal doméstico. Mas tem que ter o mosquito específico para ela, tá? Tudo bem? Vamos trocar de sala? Brasilienses não porque necessariamente é nativo daqui, mas porque foi descrito aqui.